Prezados amigos, amigas, obrigado por sua fidelidade em acessar o nosso canal semanalmente para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje em dia, o maior símbolo do cristianismo é a cruz. Se pudéssemos conhecer todo o significado da cruz, conheceríamos mais de Deus e do seu amor por nós. A Bíblia nos permite vislumbrar aspectos da vida divina que nos parecem estranhos. Aquele que mais perto e por mais tempo tem contemplado a cruz, vê-na como uma janela que se abre para o coração de Deus. Usaremos nessa meditação a versão nova tradução da linguagem de hoje. A Bíblia diz: porém, nós anunciamos o Cristo crucificado, que é ofensa para os judeus e loucura para os não-judeus, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, 23 e 24. O motivo e a tônica da mensagem apostólica era: porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e especialmente a sua morte na cruz. 1 Coríntios 2, verso 2. Nunca neste mundo chegaremos a entender o significado real da cruz. Como entender a justiça de um justo morrer pelos injustos? Não dá para entender. Mas é preferível conservar a verdade difícil a sacrificá-la a favor da cumplicidade. Por isso, pois, a mensagem da morte de Cristo, 1 Coríntios 1, verso 18. Na cruz, o eterno Deus, nosso Criador, se revela em Cristo, tomando sobre si as nossas culpas e nossas dores, dando-se a si mesmo em sacrifício para redimir toda a humanidade. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem sobre a maneira como Ele faz que eles se tornem seus amigos. 2 Coríntios 5,19. A morte de cruz foi uma invenção humana. Assírios e babilônios no século 6 a.C. O principal objetivo era causar o máximo de dor possível por um longo período aos condenados. As vítimas eram pregadas na cruz pelos pulsos e completamente despidos, também os seus pés eram presos ali. Mas, com respeito ao decoro judaico, cingiam-me um pano em torno dos quadris. As vestes de Jesus ficaram como recompensa aos 4 soldados encarregados da execução. A morte acontecia entre 4 e 5 dias por exaustão e asfixia, o que não foi o caso de Jesus. Alguns anos após a morte de Jesus, os romanos baniram a morte de cruz em virtude de sua crueldade. Na arte central da cruz, acima da cabeça do condenado, fixava-se uma tabuleta com dizeres referentes ao motivo da sua morte. O título com que Pilatos procurou injuriar os judeus, chamando Jesus de Rei dos Judeus, pregava uma verdade absoluta, embora Pilatos a ignorasse. Escrito em 3 línguas: grego, língua da cultura, hebraico, língua da revelação, e o latim, a língua da lei e do governo, profetizava o domínio universal de Jesus sobre os judeus
e gentios. É muito provável que os dois salteadores crucificados com Jesus fossem companheiros de Barrabás. Jesus foi então pregado na cruz, que estava destinada a Barrabás. Mas era também a minha, a tua cruz, a cruz de toda a humanidade, onde o Salvador pagou o preço de nossa redenção. Ao sofrimento físico de Jesus, juntou-se o sofrimento moral. Elementos do povo, membros do Sinédrio, se reuniram para zombar de Jesus. Naquelas blasfêmias, eles queriam dizer que Jesus não era rei de Israel, que não tinham nenhum poder divino, visto que não podia salvar-se da morte, que a morte de cruz demonstrava que ele não era o Messias. A princípio, os dois salteadores fizeram um coro com o povo e com as autoridades eclesiásticas que estavam ali. Mas depois, um deles arrependeu-se e fez a Jesus um pedido. Lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Isso prova que até o blasfemo pode ser salvo se ele se arrepender dos seus pecados. As trevas não resultaram em nenhum eclipse, não foram naturais. Deus vestiu de luto o firmamento por causa do pecado do homem. Despiram a Cristo, mas o dia se fez noite para encobri-lo aos olhos dos homens. Em meio à escuridão, ele exclamou. Ao meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Mateus 27, 45. Isso é para nós um mistério inexplicável. Podemos dizer que naquela hora, Jesus se fez pecado e maldição por nós. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa de nossos pecados para que nós, em união com Ele, tenhamos a vida santa que Deus quer. 2 Coríntios 5, 21. Nosso Senhor sente afastar-se dele a presença de Deus. Mas foi apenas por um instante. Logo em seguida, sua exclamação revelou que o Deus que se afastara era o Pai que estava presente. Aleluia, glória a Deus. Em suas mãos ele entregava o seu Espírito. Aí Jesus deu outra vez um grito forte e morreu. Mateus 27, 50. Consumava-se o sacrifício. Terminavam os conflitos indescritíveis do Calvário. Cumpria-se a promessa milenar de Deus. Chegava ao final o último ato da redenção. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos redimiu. O Senhor pagou o preço. O Senhor nos libertou do pecado e das consequências dele. Ó Deus querido, que essa palavra possa atingir aqueles corações que estão indecisos, que estão longe de Deus, e que eles entendam que o sacrifício que Jesus fez foi por eles também, agora e para todos sempre. Amém.